Olá, gente bonita, inteligente, educada do nono ano. Voltamos a nos encontrar agora no formato de videoaula para revisão. Eu não acredito ainda que vocês ficam durante a aula conversando, indo ao banheiro e não voltando mais e ter que recorrer à videoaula para estudar para a prova. Bom, enfim, é assim. Então, para ser bem prático, nosso encontro hoje terão apenas alguns minutos, então preste atenção do que jamais você teve durante os nossos encontros agora, para entender que arte urbana é um termo criado para caracterizar a arte que surgiu na rua, não é? A gente lembra aí aquele movimento que se iniciou lá na década de 60, nos Estados Unidos, em Paris, dos jovens para protestarem, criticarem, e ali fizeram inscrições nos trens, nos vagões dos trens, nos prédios, alguns espaços abandonados, e ali começou a se desenvolver uma cultura, não é? Então o hip hop marca o início desse movimento artístico que nós entendemos hoje como arte urbana. Então, como definição, é o primeiro conteúdo para a gente saber na prova. Arte urbana diz respeito a toda produção artística que acontece em um espaço público, em um espaço, portanto, urbano, não é? Depois que a gente entende a sua definição, a gente vai perceber como ela se estrutura. Então, vamos perceber um ponto de vista conceitual. As produções artísticas que são feitas a partir da característica da arte urbana, a exposição delas são chamadas de intervenções. Quando a gente passa a ver um desenho ou um mural, melhor dizendo, um grafite, já estou falando de técnicas, não é? Ou simplesmente a gente está em um ambiente, de repente tem aquela pessoa fazendo aquele anjo que você pega uma mensagenzinha, estátua viva, pronto. Essas expressões, essas manifestações expostas são chamadas de intervenção. Importante, fica aí na prova. São as intervenções artísticas. As intervenções artísticas na arte urbana se dão de duas maneiras. De maneira visual, que corresponde às técnicas da arte de uma maneira geral, como grafite, lambe-lambe, stickers, que é a colagem, não é? Alguns formatos visuais. E as intervenções corporais, que são as performances, onde pode ali acontecer o teatro, a dança, a música, que é o exemplo claro do hip hop, beleza? Então, intervenções, dar nome às exposições das produções artísticas. Essas expressões, nesses dois formatos, um detalhe agora vamos perceber, que é em relação ao uso de técnicas. Veja só, as técnicas, elas correspondem ao grafite, ao stencil, que apesar de serem parecidos, mas são técnicas diferentes, porque no stencil você pode usar o grafite, pode usar tinta, não é? E no grafite você faz uso exclusivamente dele mesmo, que é a tinta spray, que é o material utilizado. E aí é importante a gente lembrar daquelas anotações para compreender os materiais e as técnicas. Os materiais nos ajudam a perceber a diferença entre as técnicas. E eu gostaria de chamar a atenção para o lambe-lambe e os stickers, ou a colagem. São duas maneiras diferentes. Enquanto o lambe-lambe, você passa a cola por cima dos stickers, você produz a arte no computador, imprime, ele já sai ali adesivado. Então você vai apenas realizar a colagem, certo? Importante, vai cair na prova, hein? E outra, fundamental, todas as intervenções, todas as diferentes técnicas, elas têm algo em comum, várias coisas em comum, mas o principal delas, elas acontecem em espaços públicos, utilizam, portanto, o mesmo suporte, certo? E o teor, para ser caracterizado como uma arte urbana, se liga aí, moçada,
só pode ser considerado arte urbana se ela possuir um caráter reflexivo, uma mensagem crítica e trata sempre das questões sociais, políticas ou ambientais. Fora disso, não é arte urbana. Outro dado importante nessas características é que ela interfere na vida das pessoas. Por isso que é o nome de intervenção, porque ela vai interferir diretamente na vida das pessoas, de forma que as pessoas que passam naquele espaço vão se questionar, vão se sentir provocadas de alguma forma, não é? Porque o objetivo de todas as instalações artísticas, as intervenções artísticas, é o de causar impacto na vida das pessoas, de perceber uma situação, uma denúncia. E aí a gente lembra, por exemplo, o muralismo mexicano, não é, que surgiu com esse caráter de denunciar o abuso do poder, a própria chegada da técnica do grafite no Brasil, no contexto da ditadura militar, por Valari, justamente para denunciar os abusos contra a liberdade de expressão por parte dos militares durante a ditadura militar. E assim nós entendemos, portanto, a definição, o conceito da arte urbana e as principais técnicas que são apresentadas. Então, olha só, eu fiz uma atividade e vai cair na prova. Qual a semelhança entre essas técnicas, como eu comentei agora há pouco, essas diferentes técnicas, e no que é que elas se diferenciam? Enquanto uma usa tinta spray, a outra usa tinta, por exemplo, não é? São materiais. Enquanto uma se cola, a outra passa cola por cima, a outra já vem com a tecnologia do adesivo, que apenas para você colar o adesivo já vem nele essa percepção. De uma maneira sintética, a arte urbana, ela representa uma arte que não é nova, começou com a arte rupestre e foi se apropriando de novos espaços, da nova linguagem, alcançando os objetivos que são contemporâneos aos dos artistas. E um fator primordial que eu vejo na arte urbana é a capacidade de transformar alguns ambientes. Na maioria dos locais onde a arte urbana é produzida, são cenários onde as paredes, os muros, os locais, a paisagem visual, ela é deteriorada, ela é suja, ela é apagada, ela é esquecida. E o que é que a arte urbana ela realiza? Ela, através do grafite, por exemplo, o stencil, o que é que ela realiza? Ela utiliza uma revitalização desses espaços. Elas embelezam, elas urbanizam, não é? É justamente por isso que associam arte, no sentido da beleza, com o urbanismo, não é? De embelezar, de urbanizar a cidade através das técnicas artísticas presentes na arte de rua ou arte urbana. Sempre vale destacar novamente que arte urbana também pode ser definido como arte de rua. Então, ok, moçada? Então, façam joguinhos, vejam as anotações no caderno e que Deus os abençoe poderosamente. Vocês tenham uma maravilhosa prova. E quero ver todo mundo tirando 10. Sigamos em oração pelo tio Alê. A ele, a nossa lembrança e o nosso desejo de melhora e que retorne logo para o nosso convívio escolar. Tchau.